Na palavra do dia de ontem, vimos em Apocalipse 3, 7, 8 que Jesus Cristo, aquele que é o santo e o verdadeiro, tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha e que fecha e ninguém abre, trazendo-nos a mensagem de que tem posto diante de nós uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E o Senhor ainda continua a falar conosco sobre portas. Essa palavra, no plano espiritual, nos mostra que Jesus é a porta da vida e da salvação, a qual está aberta para nós. Mas fala também que a porta que ele abre, ninguém fecha, e que a porta que ele fecha, ninguém abre. Sim, meu irmão, o Senhor tem a chave que também fecha a porta, e quando ele fecha, ninguém abre. E, logicamente, não se trata de ele fechar a porta da salvação. Eis que Jesus Cristo, a porta da vida eterna, está aberto a todos que queiram entrar por ele e recebê-lo como Senhor e Salvador. Já reparou que nós sempre pedimos ao Senhor que vá à nossa frente e que abra as portas para nós? E está certo, porque o inimigo busca tornar as coisas difíceis para nós. E a nossa oração é no sentido de que Deus vá abrindo os nossos caminhos e retirando os obstáculos e empecilhos para tornar mais fácil a nossa caminhada e possamos alcançar alguma vitória ou alguma graça. Mas muitas vezes, mesmo a gente orando e pedindo, vemos que Ele fecha portas à nossa frente e acabamos não alcançando o êxito no nosso intento e perdendo negócios e oportunidades que pareciam muito promissoras. Até ficamos chateados e frustrados, pois tínhamos a certeza de que seríamos atendidos, porque as chances eram favoráveis e boas, e vemos toda aquela expectativa se frustrando, e o negócio sendo bem sucedido para outro e não para nós. Nós não entendemos, mas o Senhor é bom e sabe de todas as coisas. Sua grandeza e sabedoria são ilimitados, e Ele, além do presente e do passado, sabe também do que está à frente. O seu pensamento é mais alto do que o nosso e ele não sofre limitação de entendimento como nós. Vê de antemão os fatos futuros e as consequências que podem nos advir de todas as coisas. E se ele fecha uma porta que aos nossos olhos parecia iluminada e propícia, é porque nos ama e quer nos proteger. E porque essa porta certamente nos levaria ao engano e à perdição, ou nos conduziria a um caminho mau, a uma situação de perigo ou a um resultado desastroso. Daí a necessidade de nós sempre apresentarmos ao Senhor as nossas petições e pedir que elas sejam alinhadas à sua vontade, e que, se não forem, que Ele providencie que os nossos planos sejam os seus planos para nós, e que feche a porta do perigo e do descaminho, e não permita que prossigamos nela, para que não venhamos a sofrer perdas e sofrimento. Primeiro livro de Samuel, capítulo 19, narra que Saul intentava matar Davi, o qual estava com Samuel, sendo impedido pelo Senhor, que lhe fechou a porta. Fez vir sobre ele, sobre Saul, o Espírito Santo de Deus, de modo que ele profetizava como se fosse um profeta diante de Samuel, enquanto Davi fugia. Atos 16:6 narra que Paulo e Timóteo queriam pregar a palavra na Ásia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo, o qual lhes fechou aquela porta. E não podemos esquecer que Paulo, quando era Saulo e perseguidor de cristãos, acreditava que essa era a vontade de Deus, que estando ele a caminho de Damasco para prosseguir nesse intento, Jesus lhe fechou aquela porta quando lhe apareceu em glória. Fechou a porta que o levaria à morte, mudou o seu nome e a sua história
e fez abrir para ele a porta da vida, do esplendor e da graça. Aleluia! E eu agradeço ao Espírito Santo por essa palavra do dia que ele nos entrega hoje. Como sempre, na simplicidade de uma palavra, nos ensina coisas grandiosas e poderosas para a edificação da nossa vida e crescimento espiritual. Ele nos ensine a orar como convém, intercedendo por nós nas nossas orações com gemidos inexprimíveis junto ao Pai. Nos ensine a dar graças em todo tempo e lugar, mesmo quando os nossos planos parecerem frustrados. E faça com que a nossa vontade seja conformada à vontade do Pai, para que possamos experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade na nossa vida. Romanos 12, 2. Amém.